Senhor presidente, senhores vereadores da mesa, senhora vereadora, demais vereadores, munícipes que participam dessa sessão e os que nos acompanham pela TV Câmara, eu já estava há muito tempo para vir à tribuna e falar da situação do USJ. Até fui provocado um dia desses pelo vereador Amauri, que já deveria ter vindo aqui, mas eu me dei um tempo como vereador, estou completando 3 meses e 10 dias como vereador aqui, assumi, e vim nesse período fazer um estudo, fiz um estudo a respeito da situação do USJ, de uma situação de como se encontra aquela unidade de ensino superior, e daí eu pontuei para hoje à noite, não queria terminar esse ano sem fazer essa fala, para colocar algumas questões. Primeiro, que o objetivo do USJ, quando criamos em 2005, foi de promover a inclusão educacional. Não era um projeto só de educação, mas era um projeto de inclusão educacional para a juventude, principalmente aqueles que estavam à margem de qualquer projeto de inclusão, principalmente aqueles que que completavam o 2º grau e depois paravam de estudar e não tinham oportunidade. Não ingressavam na Universidade Federal, porque a Universidade Federal é um funil. Há uma dificuldade dos alunos da rede pública em ingressar naquela instituição. Na universidade privada, devido ao orçamento, muitos dos nossos jovens não têm condição de arcar com a mensalidade. Então, se criou esse projeto. De 2005 a 2010, a universidade, eu fui reitor por 3 anos, e depois tivemos mais 2 reitores, mas nesse período a universidade pautou por trabalhar as questões realmente de busca da excelência acadêmica da universidade. E lá nós criamos parcerias, criamos cursos, divulgamos a universidade. E os reitores que lá se encontraram, que tiveram essa oportunidade de gerenciar essa instituição, eram pessoas que tinham vindo do meio acadêmico, de universidade, de escolas, que tinham participado de gestão escolar. Eu tinha sido diretor do Instituto Estadual de Educação, tinha participado de outras instituições, sindicatos, escola técnica, minha vida toda foi dentro da instituição, estava terminando meu doutorado, e também depois os outros professores. Em 2010, 2011, nós recebemos os louvores desse período, que foi o prêmio Eupídio Barbosa, que é o maior prêmio do Estado, dado pelo Conselho Estadual de Educação. Nós não podemos esquecer que para criar essa universidade foi muito difícil, até porque não se tinha esse histórico de uma universidade pública, municipal e gratuita depois da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela limitou a criação de universidades por prefeitura, elas só poderiam criar desde que fossem gratuitas. E nós tivemos, antes de 88, uma demanda no Estado muito grande, criaram diversas universidades, a FURB, a Univale, a Unisul, a Unichapecó, enfim, mas todas cobram mensalidade. E a USJ foi a primeira com essa visão. Pública, gratuita, né, com a cota social de 70% para alunos do município. De 2011 a 2012, a gente percebeu, e aí nós percebemos e participamos nessa casa, de um processo de desconstrução dessa universidade. O prefeito, ele, num primeiro momento que assumiu a campanha, ele acreditava no projeto. Foi por isso que eu acabei assumindo a vice-prefeitura, porque acreditávamos nesse projeto. Após a eleição, isso não se confirmou. E daí nós começamos um processo de desconstrução da USJ. E esqueceu-se que a USJ, ela veio para suprir essa demanda, responder uma vocação municipal, que era uma vocação aqui do comércio, de administração, contabilidade, que tínhamos essa necessidade, e também para incluir esses jovens no mercado de trabalho, capacitados, tecnicamente preparados, e assim dar uma oportunidade para os jovens de São José. E nesse período tentou-se de tudo, né? Todo mundo sabe os fatos, o fechamento do colégio de aplicação, a transferência, a tentativa de privatizar, a tentativa de estadualizar, de federalizar, e nada deu certo. Houve uma resistência, só que no final do governo passado se adotou uma postura que eu sempre digo, de sangrar a universidade. Quando se coloca à frente de uma universidade pessoas que nunca tiveram experiência mesmo de docência numa universidade pública, mesmo de gestão de uma escola pública, se coloca para gerir uma universidade como a de São José, nós começamos a sofrer um desgaste desde a parte legal, de estrutura, motivação, enfim, não se concatenava as ideias de quem estava à frente, desde a reitoria e da superintendência, com as da realidade acadêmica, do corpo discente e do corpo docente. E nós passamos a perder
algumas referências. Nós não conseguimos responder às demandas do Conselho Estadual de Educação. Por isso, chegou-se a um tempo agora que todo mundo acreditou na prefeita Adeliane e achava que nós teríamos uma mudança de estrutura. E o que ocorreu? Ela colocou para gerir a universidade, na superintendência, alguém que veio da Estácio de Sá. E colocou, claro, aí um professor do grupo de professores, uma doutora, Jaqueline, para ser a reitora. Só que há um choque de interesses. E o que ocorreu? A superintendente inviabilizou a gestão da reitora, criando, de fato, uma série de problemas para a instituição. E a instituição acabou tendo que responder a um termo de saneamento que foi imposto pelo Conselho Estadual de Educação. E nós corremos o risco hoje de sairmos do status de centro universitário e virmos para o status de faculdade, como é Palhoça. Só que nós não temos a competência de Palhoça. Palhoça, em 4 anos, criou 7 cursos de pós-graduação, há uma demanda enorme, tem sede própria, tem programa de valorização, enfim, os professores lá estão se realizando enquanto profissionais, e o que acontece de forma inversa no município. Os professores estão indo embora, nós não temos um programa, nós mal respondemos aos termos de saneamento, existe um conflito de interesse dentro da prefeitura, me chegou às mãos uma gravação onde 2, 3 secretários articulavam a derrubada da reitora, e nós não podemos permitir, a prefeita não pode permitir que seus secretários articulem a derrubada ou o isolamento da reitora em função de seus interesses. E o que ocorreu? No final do ano agora, a reitora foi convidada a se afastar para cuidar da saúde e a universidade ficou nas mãos da superintendente, que é funcionária da Estácio, que era professora, a Estácio é privada. Então, há um conflito de interesse e nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Uma escola, uma universidade pública com esse tipo de interferência. E a prefeita, eu já alertei a prefeita, pedi, esperava que a Ana viesse conversar comigo durante esse período, convidei, veio a reitora, veio os professores, e esse fato deixa toda a comunidade numa insegurança total, porque nós não respondemos ao termo de saneamento, nós não respondemos às necessidades, e se nós olharmos para o nosso município vizinho, nós estamos levando, e fico muito feliz que Palhoça está nos dando uma lição. Lá é uma faculdade, aqui é um centro universitário. Lá tem 7 cursos de pós-graduação, os professores ganham bem melhor do que aqui, os alunos estão felizes, têm sede própria, e nós estamos destruindo um patrimônio, uma conquista da sociedade que levou muito tempo. Então, eu fico muito preocupado. Eu concedo uma parte, senhor. Obrigado pela parte, vereador Telmo. Parabenizar pela sua exposição e colocar que eu também acredito que o que falta definir em São José, de uma vez por todas, assumir a Universidade de São José como nossa, porque me parece que vai ou não vai, fica ou não fica, então assumir definitivamente, e aí pensar fórmulas de viabilizá-la ou diminuir o impacto, e aí sim, e dar asas para que ela possa continuar. Obrigado. E conte com a gente. Nós estamos propondo, e que foi um compromisso da Adeliana, vereador, foi dar autonomia financeira, administrativa, pedagógica para a universidade, apoiá-la. Nós temos que fazer com que a universidade ela se sustente, mas sem cursos, nós não podemos ter a entidade mantenedora, que é a fundação, amarrando a reitoria. A reitora perdeu todos os seus poderes, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, é uma coisa séria, né? Eu estou aqui alertando, meu tempo está terminando, mas eu não poderia terminar esse ano sem falar. Eu acho que é uma responsabilidade da prefeita em chamar os seus gestores, os seus subordinados e colocar a ordem na casa. Não pode haver um reitor, um superintendente, secretários articulando a derrubada de uma reitora. Isso não existe. E há uma tristeza dentro da universidade e um desânimo total. Então, peço à prefeita que olhe com carinho. Antes de encerrar, eu queria dizer que assumi a comissão especial do plano diretor e nós vamos, a presidência, a primeira reunião nossa para discutir isso vai ser quando nós retornarmos, vereadora Sandra, do recesso. Tá? Então, porque daí nós vamos poder nos organizar. E terminando, creio que não vou ter mais oportunidade de falar esse ano aqui. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio de alegria, que realmente o espírito de nascimento faça com que a gente renasça nesse ano 2014. A todos que nos acompanham pela TV, os que nos acompanham aqui, um Feliz Natal e um abençoado 2014. Muito obrigado.